Eu estava ouvindo o pessoal aqui da Gênesis, da Gênesis dando aula que e os cristãos eram conhecidos no primeiro século como o povo do caminho. Por quê? Porque eles estavam seguindo alguém. Andando e seguindo. Isso é uma marca do que nós somos. Na nossa primeira aula, hoje a gente chega na nossa quinta aula, e eu quero que vocês entendam bem o que, é que a gente tratou. Porque se vocês prestarem atenção, eu tratei assuntos isolados. Para poder chegar no que a gente chega hoje aqui. O Espírito, eu não tenho como dizer assim que foi, eu pensei isso. Porque eu estava seguindo o caminho, tá entendendo? Então, a descoberta de vocês também era a minha descoberta. E eu vi a forma como maestralmente, assim, o Espírito Santo, ele conduziu tudo. Então, maestralmente, o Espírito Santo nos conduziu, e era engraçado, ele ensinou por blocos. Para que no final, por assimilação, nós entendêssemos tudo. Na primeira aula que nós tratamos, o alvo de tudo que nós tratamos foi o rompimento com o conhecimento docente pela vida orgânica no Espírito. Porque a primeira coisa que o Espírito Santo tratou com a gente foi o Espírito da reforma. E a igreja, ela vive o Espírito da reforma constantemente. Constantemente. Ela está se reformando. Ela está passando por uma transição, ela está crescendo. E uma das coisas que a gente entendeu é que o Espírito Santo está querendo levar a gente para um retorno daquilo que os apóstolos viviam. Então, para esse entendimento acontecer, nós precisamos entender, tivemos que ter aquela aula que foi como uma circuncisão que houve na nossa vida, com um conhecimento docente, de entender que para andar no Espírito, você não tem que ser formado, ser catedrático em alguma área, você precisa ouvir o que o Espírito fala. Entender isso. Para a vida no Espírito, nós entendemos isso. E o Espírito da reforma, ele vai depender mais de que você leia um livro, ele vai depender que você escute o Espírito. Na segunda aula, então, aquela aula eu me lembro que foi bem polêmica, porque todo mundo ficou, meu Deus, e agora? Meu Deus, e agora? Mas era como por bloco que o Espírito Santo estava ensinando. Ele estava como se ele dissesse assim, abre mão disso, porque eu tenho uma coisa. Quando for depois, você volta para isso. Mas era necessário ter aquela circuncisão com isso. Na segunda aula, a gente evolui, a gente fala sobre a escola interna, que Cristo depositou em nós. Liberou quando ele subiu aos céus e deu dons aos homens. E o alimento do corpo, da alma e do espírito. Do corpo se alimenta de nutrientes, a alma se alimenta de amor incondicional. E o espírito só come um tipo de alimento. Qual é esse alimento? O Cristo. E esse alimento ele não pode ser dado por nenhum homem. Um pastor, um mestre, alguém que ensina, um discipulador, o máximo que ele pode fazer é dar sementes. Mas só quem pode revelar a Cristo é o Pai. Por isso, aqui entra o fracasso da docência, porque a docência ela dá conhecimento, mas só o Pai traz revelação. Tanto que eu falei isso e eu volto a dizer, eu entendo o que você diz quando você abre a boca e diz assim, nossa pastor, que revelação, eu entendo isso. O que você está querendo dizer? Mas ao mesmo tempo eu tenho que abrir a boca e dizer assim, não tem do que eu me gloriar. E se eu me gloriar, eu tenho que me gloriar no Pai. Porque toda revelação que alguém tem, ela só acontece se Deus permitir. É por isso que muitas vezes você vai ler a Bíblia e vai ver inúmeras vezes algum texto e nunca viu aquilo. E um dia alguém vai ler e vai ver aquilo. Mas vai ver por quê? Porque o Pai decidiu revelar. Somente o Pai permite revelar a Cristo. Alguém só conhece a Cristo se o Pai revelar. Então, esse alimento espiritual que é o Cristo, ele vem pela revelação de um relacionamento com o Pai. A terceira aula nós falamos sobre os 2 Gênesis e a dieta do homem espiritual. O Gênesis que nós escolhemos determina de qual árvore nós comemos. Então nós entendemos que não é que aquele Gênesis de Gênesis 1 é um Gênesis que ele é invalidado. Não, ele é o Gênesis do conhecimento natural. Só que o homem espiritual ele tem outro Gênesis. E esse Gênesis ele é fundamentado na árvore da vida. E nesse Gênesis
Jesus brilhou e ele era a luz do mundo e o pecado não prevaleceu. No Gênesis 1, o pecado prevaleceu porque uma serpente se enroscou na árvore do conhecimento. Mas na árvore que nós comemos, serpentes não se enroscam. Por isso, ele é a luz dos homens. Hoje na aula aqui eu estava vendo, Saulo vinha descendo na estrada de Damasco e via uma luz. Que luz era essa? A luz de João, capítulo 1. Ele era a luz dos homens e o pecado não prevaleceu. Na quarta aula, nós estudamos e entendemos sobre uma igreja enriquecida no Espírito. E isso para mim foi uma das aulas assim, mais relevantes para mim, porque a quebra do jugo do conhecimento, a quebra do jugo da religiosidade, a quebra do jugo do legalismo através da igreja de Coríntios. Olhar para a igreja de Coríntios com o olhar da graça e entender que eles eram enriquecidos em tudo. Tudo, tudo. Por quê? Porque tiveram fé. Porque creram na palavra do poder de Deus. E aquilo foi o suficiente para eles. E daí a gente consegue ver, dentro do diagrama da igreja de Coríntios, o que é o espírito do mundo, que aquela igreja não recebeu. Mesmo sendo cheio de falhas, mesmo sendo cheio de erros, o que era o espírito do mundo e o que era o espírito da verdade. Então a gente começa a ver um mapa do Espírito Santo, ensinando cada coisa, para que não haja nenhuma brecha, para abrirmos a nossa boca e dizermos assim, não, podemos ser devassos, podemos ser irresponsáveis. Não, essa graça ela vem com tanto, ela vem com tanto amor e diz assim, não, nós não somos devassos, mas ao mesmo tempo diz, mesmo com os nossos erros, mesmo com a nossa falha, se nós crermos, nós podemos ser enriquecidos no Espírito. Então hoje, o tema do que eu vou falar hoje com vocês é sobre a governabilidade do homem espiritual e sobre a era apostólica e profética que nós estamos vivendo. Ok? Então, para falar sobre isso, a gente precisa ter um entendimento disso. Eu queria ler um texto com vocês sobre era, tempos e discernimentos. Essa aula tem a ver com discernimento, entende, irmãos? Nós chegamos no pico da nossa montanha. E essa aula agora é a aula para maduros. É uma aula que ela coloca um cânon. E você mesmo vai se medir. E esse cânon é Cristo. Essa régua é Cristo. Daniel 2, versículo 21. Daniel 2, 21 diz o seguinte. Quem encontrou? Ok? Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas. Conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Diga comigo, ele muda as épocas e as estações. Diga, Deus muda as épocas e as estações. Destrona reis e estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Conhecimento bíblico só é dado para um tipo de pessoa. Conhecimento espiritual, para quem sabe discernir. E eu acho que o grande desafio nesse tempo é saber discernir. Discernir, o que é saber discernir? Discernir é saber quando há uma mudança. Eu sei discernir que essa parede aqui ela é preta e essa parede ela é amarela. Por quê? Porque eu sei discernir. Mas tem pessoas que têm um grande problema em discernir as coisas. Jesus mesmo critica a geração de Israel da época dele,
porque não souberam discernir os tempos. A quem compararei essa geração? Vocês são como os meninos que brincam na praça e tocam uma canção fúnebre e os outros dançam. E tocam uma canção alegre e os outros choram. Ou seja, não sabiam discernir. Era tipo essa brincadeirinha como se fosse qual é a música. Tocava um pouquinho da música e eles tinham que adivinhar qual era a música, se a música era de alegria ou se a música era de tristeza. E Jesus usa esse exemplo para explicar quando uma geração não tem discernimento. Os judeus, depois do exílio, depois do problema que eles tiveram, eles voltam para Israel e eles fundamentam um sistema sério, a qual eles não vão mais se prostituir com outros deuses, nem entrar mais na idolatria. Só que o que acontece? Eles se fecham tanto, eles souberam discernir o tempo de parar com a idolatria e entregar seu coração ao Senhor. Eles souberam esse tempo. E quando eles discerniram esse tempo, passou-se o período o hiato de silêncio do Senhor, que aproximadamente 400 anos ele não fala, mas eles se fecharam tanto que eles não souberam discernir quando Jesus veio. E sabe uma coisa muito interessante? Que as pessoas que escutaram o Espírito discerniram quando Jesus chegou. A profetisa na frente do templo, o velho em Jerusalém, todos eles souberam. Isabel soube. O pai de João Batista também soube. João Batista soube. Todos discerniam. Então a questão não é que Deus não está falando. A questão é, eu estou discernindo o que Ele está falando. Então preciso ter muito cuidado com as muitas vozes. Vendo hoje um documentário, eu vi sobre os essênios e sobre os manuscritos do Mar Morto, de Qumran. E o interessante é que aqueles irmãos leram um texto de Isaías que dizia, voz do que clama no deserto, prepara o caminho do Senhor. Eles discerniram que naquele tempo o Messias estava vindo. E eles viviam tanto em função disso, que eles saíram dos centros urbanos e foram em direção ao deserto, habitar ali, porque sabiam, discerniram que Jesus estava vindo, que o Messias estava vindo. E o discernimento deles foi tão certo, que João Batista, um dos que foram treinados pela comunidade dos essênios, pela comunidade deles ali, daqueles de Qumran, o versículo principal da vida de João Batista, e ele mesmo profere, era o versículo que era gravado. Todo mundo que morava naquela comunidade sabia. Eram talhados em pedras e madeiras. Voz do que clama no deserto, prepara o caminho do Senhor. Então nós precisamos ter o discernimento e saber olhar as coisas. E saber ver os sinais daquilo que o Pai está fazendo. Pois Deus muda as estações. Você sabe quando alguém está fora completamente da governabilidade do Senhor? Ela é sempre atrasada no mover. E às vezes o que a grande massa está falando não é o mover que o Pai está movendo. É só uma reverberação de um antigo mover que o Pai tratou e liberou. Porque Deus muda as estações. Então hoje o grande segredo não é escutar o que a massa diz, é escutar o que o Espírito Santo diz e para onde ele está apontando. Para quê? Para que nós não venhamos cair no abismo da opinião popular e entender quando Deus mudou a estação, ok? Vocês entendem isso? O espírito da reforma, lembra que a gente falou na primeira aula, ele está liderando um movimento profético e apostólico, está levando uma igreja para uma era da manifestação da glória dos filhos de Deus. Você quer saber em qual era você está? Você está na era da manifestação da glória dos filhos de Deus. Romanos 8,19 diz, pois toda a criação aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. A gente sabe que o cumprimento total dessa palavra, ele começa a acontecer no milênio, no governo milenar de Cristo. Mas o que eu entendo é que toda vida, antes de haver uma manifestação profética e o cumprimento de uma profecia, começam a haver as contrações proféticas. Como é que eu posso te explicar o que é uma contração profética?
Contração profética é quando começam a vir sinais de que vai acontecer alguma coisa. Assim como existe a grande tribulação, mas antes da grande tribulação, existe os últimos dias. Existem esses dias que nós estamos vivendo. E nós vemos nuances da grande tribulação. Não é a grande tribulação. Mas nós já estamos nos últimos dias. Que nós sabemos que antecedem a grande tribulação. Consegue entender que é chamado de princípio das dores. Da mesma forma, se há uma pré-manifestação do mal, também há uma pré-manifestação daquilo que é bom. Há uma pré-manifestação daquilo que é correto. Antes de vir Davi, houve uma pré-manifestação de um rei, houve Saul. Então Deus, ele sinaliza coisas. Ele sinaliza que vão acontecer coisas tremendas. Eu estou nessa expectativa da manifestação da glória dos filhos de Deus. E a gente precisa entender que nós adentramos no espírito da reforma, dentro de uma era apostólica e profética. Quando a gente fala da rebominação do espírito da reforma, a gente entende que a gente saiu da corrupção, perseguição, o fogo, os dons do Espírito, e daí o Senhor está descendo. Então, o que eu vejo hoje, na igreja hoje, contemporânea, é a igreja mais parecida com a igreja de Atos, que já existiu em toda a face da terra. Nos últimos 20 anos, a gente viu o florescimento de um mover profético como nunca aconteceu antes. Houveram contrações proféticas, houveram contrações de dons. Sabe, irmãos começaram, primeiro foi os avivamentos de lágrimas, de conversão, no século 17 e 18. Século 19 começa a acontecer ali, o mover do Espírito começa a gerar. Século 20 se inicia, aí a gente tem a explosão dos dons, do fogo, da cura, coisas que não aconteciam, gente, por quase 1000 anos. Quando a gente chega agora, nos últimos 20 anos, no final da década do último milênio, né? No caso, para o começo dessa, a gente vê uma manifestação de coisas que a gente nunca viu antes. Ouviu-se falar novamente de palavras como unção profética. A gente ouviu falar de unções que a gente nunca viu ontem. Eu estava conversando com o Elias, quando foi? Acho que foi semana passada, o Elias falando comigo que estava em casa e começou a ser cheio do Espírito e ficou rindo ali. Um tempão, porque ele estava com o Espírito e o Espírito deu uma estratégia para ele. E essa estratégia não veio só a estratégia, mas veio o bloco da estratégia. Porque quando recebemos a estratégia, quando recebemos a palavra, nunca uma palavra vem sozinha, mas a palavra vem com o seu cumprimento. E o bloco da revelação veio a estratégia, o cumprimento e a alegria daquilo. E naquele momento ele celebrou. Então a gente está vendo coisas que a gente não via. Não via acontecer, mas está acontecendo. Homens carregados de unção, andando por aí. A gente está vendo a glória de Deus cobrindo locais. Homens que às vezes estão pregando num canto e um arco-íris está sobre o local. Eu ouço testemunhos, eu escuto coisas, eu me alimento de coisas proféticas. Homens que dão voz para o rio encher e o rio vai encher. E quando o rio está transbordando, ele diz, para, e o rio para. Por quê? Porque esse é o aumento da era que nós estamos, que é uma era profética e apostólica. Então, para a gente entender essa era, para entender essa era, precisamos entender os dois elementos dessa era. O primeiro é a profecia. Apocalipse 19:10 diz, adore a Deus, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. João, quando quer cair assim em êxtase por conta daquilo que aconteceu, da revelação que ele tem, de repente o anjo vai e fala, não, adore a Deus. Porque o espírito da profecia, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O testemunho, o que é que significa a palavra testemunho? É saber, é participar, é ver, é estar ali com alguma coisa. Então, como é que eu tenho uma testemunha de Jesus? Como é que eu sei que Jesus está ali? Como é que eu vejo que Jesus está ali? Como é que eu entendo que Jesus está ali? Pela profecia, pelo espírito profético se manifestando na igreja. A profecia, para que ela existe? É mais do que trazer uma palavra profética do Senhor, uma manifestação de endireitar da igreja. A profecia, ela existe para trazer uma revelação de quem
Cristo é. Por quê? Porque o espírito da profecia é o testemunho de Jesus. Ele é a prova viva que Jesus está vivo, está se movendo. Por isso que nós precisamos nos movimentar numa unção profética. Por isso que é necessário que nós nos encontremos com Cristo no mundo profético, nas visões proféticas. Por quê? Porque ali vai testemunhar que Jesus está vivo. Você pode duvidar que Jesus está num culto, você pode duvidar que Jesus está na sua vida, mas quando você tem um encontro com Jesus, algo sobrenatural, uma palavra que vem para você, que é completamente fora da lógica humana, você entende aquele toque não é natural, ele é sobrenatural, ele dá um testemunho de que Jesus está vivo. Por quê? Porque eu falei com ele. Porque a profecia é uma revelação de quem Cristo é. A igreja dessa era, ela não é fundamentada só em doutrinas, mas ela é fundamentada principalmente na revelação do Espírito. Principalmente. Ela não caminha só pela letra morta, mas ela caminha pela palavra rema. Lembra o que eu falei? Ela não caminha só pelo logos, ela caminha pela rema, ela caminha pela revelação, ela tem revelação pessoal. Por que o Elias estava feliz? Porque ele não recebeu só uma palavra da Bíblia. Aquela palavra da Bíblia salta, mas a palavra pessoal de Cristo. Você vai fazer assim, será assim, será assim. Como é que isso acontece? Acontece de forma profética. Borbulha. Palavra nabar, profetizar, vem do original, o radical dela é borbulhar. Nenhuma palavra no hebraico, ela é abstrata. Toda palavra é correlacionada a algo real. Então, por exemplo, a palavra kabod, que quer dizer o peso da glória de Deus, o radical dela é estômago. Porque o estômago é o membro mais pesado, tá entendendo? É o órgão mais pesado do corpo, tá entendendo? Então, ela é correlacionada a isso. Consegue entender? Então, quando ele traz uma menção, o peso da glória do Senhor, e no original, o estômago da glória do Senhor, ou seja, a coisa mais densa. Então, quando se fala do espírito da profecia, a profecia, nabi, vem de nabá, que significa borbulhar. Tá ali, ó. Vem. Naturalmente eu queimo no Espírito e vem uma palavra. A segunda coisa, a segunda unção que nós precisamos entender é a unção apostólica. É o mover primeiro profético, depois apostólico. Hebreus 3, capítulo 1 diz: portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote, que confessamos. Você sabia que a unção apostólica é uma unção que emana de Jesus? Cristo é o primeiro apóstolo. Primeiro apóstolo. Se você quer entender um pouco disso, eu não tenho tempo hoje de falar sobre sacerdócio de todos os santos. Você quer saber mais sobre isso, você vai para a escola no Rio Grande do Sul e você vai entender mais sobre isso. Mas Cristo é um apóstolo, a palavra apostolai significava aquele navio que ele ia à frente de todos os outros. Na frota, tá entendendo? Ele era o primeiro que ele ia. Então, quando a gente fala que existe um apóstolo, o apóstolo é aquela unção que vai abrindo o caminho, que vai fundamentando. Quando a gente começa a entender um pouco sobre a teologia da teofania, a gente vai entender que Cristo ele é o apóstolo. Existe um livro até bom, do Asher Trader, que é Quem Almoçou com Abraão, que ele fala das aparições de Jesus no Antigo Testamento. Por quê? Porque Jesus ele foi o apóstolo. Ele teve que vir primeiro para fundamentar. Jesus já aparecia. Toda vida que você vê a palavra anjo do Senhor do Antigo Testamento, não se engane. A palavra ângelos, anjo, significa o mensageiro do Senhor, o apóstolo do Senhor. Esse apóstolo, Jesus vinha para estabelecer. Por isso que a Bíblia fala, ele era a luz dos homens. Você acha que quem aconselhou Josué foi ele? Quem aconselhou Abraão? Foi ele. Quem aconselhou Moisés na sarça ardente? Foi ele. Porque ele era o apóstolo. Amém? Acho que vocês estão um pouco escandalizados com isso, amém? Vocês estão... Não, gente, é Bíblia, é isso, é verdade. Conseguem entender? Amém? Então a unção profética, ela vem para trazer uma revelação de quem é Cristo. Já a unção apostólica, ela tem outro papel. O papel da unção apostólica, ela tem o objetivo de unificar duas realidades. A realidade do céu e a realidade da terra. Por isso que Cristo apóstolo, a palavra fala bem claro, em Hebreus 3:1. Em Jesus, a
apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Porque ele, como apóstolo, ele veio para estabelecer, como se fala em Colossenses, deixa bem claro, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. E existe um eu seu, o seu espírito no mundo espiritual. É porque a gente pensa essa visão gradual do céu, mas o mundo espiritual está entre nós. E nesse mundo espiritual nós estamos assentados em cadeiras de governo. E o desejo de Jesus, para que ele veio? A unção apostólica, ela vem para quê? Ela vem para unificar o William que está sentado no trono com o William que está segurando o microfone aqui diante de vocês. Ela vem para assentar o Israel que está sentado diante de mim com o Israel que está sentado nas regiões de governo. Então em Cristo o apóstolo, ele vem para fundamentar. Ele vem para unificar isso. Isso é algo muito poderoso. Lembra do que eu falei das contrações? Que antes de acontecer um grande mover, acontecerá as grandes contrações. A Bíblia diz que haverão 2 testemunhas da grande tribulação. As pessoas ficam preocupadas que, coitado dessas testemunhas. Mas essas testemunhas vão desembocar um avivamento tremendo. E ao que se dá a entender, essas 2 testemunhas serão Moisés e Elias. Por que Moisés e Elias? Porque no livro de Hebreus, e o apóstolo Paulo também reconhece Moisés como um apóstolo. Sabe-se também que Moisés era apóstolo. E Elias era profeta. Então quando se fala que o espírito de Elias e Moisés vai aparecer nos últimos dias, é a unção profética e apostólica, são emanações disso. Uma unção que traz uma revelação de quem Cristo é, e a outra é a unção que estabelece o reino da onde esse Cristo é. Consegue entender? Então você precisa entender que a era a qual você vive, a era a qual você está inserido, ela revela para que você existe nessa era. Por que Cristo te escolheu para ser o soldado da última comitiva, do último fronte de batalha do reino? Por que Cristo te chamou? Te chamou para 2 funções. Primeiro, a função profética, revelar quem Cristo é, porque o espírito da profecia é o testemunho de Jesus. E segundo, para revelar o Cristo, o apóstolo a qual nós confessamos, que é o desejo dele, unificar o reino desse Cristo. Revelamos quem Cristo é e unificamos o reino desse Cristo com o reino da terra. Consegue entender a profundidade? Então, esse homem espiritual, por que nós estamos formando? Por que estamos estudando? Por que estamos falando de um homem espiritual? Porque o objetivo desse homem espiritual não é, eu sou espiritual. O objetivo desse homem espiritual é se encontrar com Cristo profético e trazer uma revelação de quem ele é para as pessoas. E se encontrar com Cristo, o apóstolo, e trazer uma revelação do reino a qual nós pertencemos. Trazer uma unificação. Por que precisamos dessas 2 unções? Porque quando as unções apostólicas estão num canto, nós vamos ver aquilo que acontece no culto. Alguém chega e diz: no ambiente de culto eu sou curado, no ambiente de culto eu sou prosperado, Deus lhe libera um emprego. No ambiente apostólico, ora por mim pelo WhatsApp e eu sou curado. Por quê? Porque é o Cristo apostólico, é a revelação da realidade do reino dele em nosso meio. Por que a minha alma precisa se alimentar do amor do Pai? Para que as minhas lacunas estejam cobertas e o meu espírito possa comer de Cristo. Como eu como de Cristo? Através da profecia, através da oração, através da adoração. E como eu manifesto Cristo? Através da unção apostólica. Vai, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Vai, manifesta. Como eu me movo de uma unção apostólica? Fazendo que nem um navio. Vai na frente, filho. Vai na frente. Sabe por que Deus usa fulano e talvez não vai te usar? Porque você espera e o outro vai na frente. A unção apostólica é isso. Ela vai na frente. Ela vai na frente. Quando nós vamos à frente, a unção apostólica vai, os sinais vão seguir. Os sinais só seguem uma coisa, amigo, uma unção apostólica. Só, porque o apóstolo vai na frente. E quando eu falo de apóstolo, eu não estou falando de um homem. Quando eu falo de apóstolo, eu estou falando de uma unção, de uma escola interna. Cristo, quando subiu aos céus, deu dons aos homens, a saber, apóstolos, profetas, evangelistas, mestres e pastores. O apóstolo já foi depositado dentro de você. Deixa o apóstolo sair e trazer uma revelação do Cristo. Cristo em vós, a esperança da glória.
Então nós estamos retornando ao molde profético e apostólico, porque entenda como a igreja do primeiro século era fundamentada. O apóstolo Paulo deixa claro, e os outros apóstolos também, nós fundamentamos em cima dos fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Apóstolos e profetas. Existem milhares de unções no mundo espiritual, mas só duas estabelecem: a apostólica e a profética. É por isso que eu ressalto todo o tempo: a minha casa é uma casa apostólica e uma casa profética. Ela não é só profética e nem é só apostólica, ela é apostólica e profética. Por quê? Porque a profecia, ela dá testemunho de quem Jesus é, e o apostólico, ele revela o que Jesus pode fazer. Quando a gente começa a ressaltar essa realidade, a gente começa a trazer do mundo espiritual, fazer convergir tudo que está no céu com tudo que está na terra. É um retorno. Estamos voltando a andar como os apóstolos andavam. Vai acontecer coisas muito mais doidas. Pessoas vão desaparecer de um canto e aparecer no outro canto. Nós vamos começar a ver. Sabe, eu estava aqui na sala dos adolescentes, eu fico vendo, cara, eu queimo com esses meninos, porque eles estão perguntando, eles estão com sede. Uma unção apostólica está vindo sobre eles. Uma unção apostólica está vindo sobre essa geração. E essa unção, esse desejo de ir, eu quero fazer as perguntas. Perguntas são essenciais. Eu quero te dizer uma coisa, não tem a ver com o que você quer falar, tem a ver com as perguntas. Perguntas são essenciais. Se você tiver as perguntas corretas, você vai estar revolucionando tudo daqui a alguns anos, revolucionando tudo daqui a alguns meses. A questão não é pedir a Deus, a questão: como faço? Como faço para fazer? Até para você ser salvo, você teve que fazer uma pergunta: como faço para ser salvo? Como é que é isso aí? Então as perguntas são essenciais. Espírito, como faço para ter uma vida no Espírito? Como faço para me mover? Então por isso que eu não estou muito centrado em críticas, eu estou centrado nas perguntas: como fazemos? Como fazemos? Então nós precisamos estar focados nesses dias em estarmos devotando tempo com Jesus e perguntando: como fazemos? Como nós fazemos? Nós precisamos crer. A nossa cabeça já rompeu com o conhecimento docente de que a revelação... Eu lido com líderes todo dia. Todo dia, quase todo dia eu aconselho pastores. Quase todo dia. E o grande impasse deles é que eles passam por problemas ministeriais. E sempre o X a questão é: a igreja está em crise? Estamos com problema financeiro? Estamos com problema com os irmãos? Como está a sua vida com Deus? E como é o nível de liderança do Espírito Santo sobre o ministério ao qual Ele te colocou? Só colocou você para organizar. Daí as coisas vão de mal a pior. Vão mal por quê? Porque não existe direcionamento do Espírito. E quando eu falo direcionamento do Espírito, é escutar o Espírito. É acreditar que eu posso me encontrar com Deus. Eu posso ter uma visão. Eu posso ter um sonho. Eu posso ter uma revelação. A voz do Espírito pode falar comigo. Você diz: pastor, tu está viajando demais. Estou não. 40% da Bíblia foi escrito assim. 40% da Bíblia, você acredita na Bíblia? Acredita? Pois 40% da Bíblia foi escrita através de visões. Um cara abre a boca e diz: eu vi uma roda dentro de outra roda, e de trás dessa roda tinha um ser com 6 asas, um com cabeça de cavalo, outro com cabeça de boi, outro com cabeça de jumento, outro, sei lá. Me diz se isso tem nexo. Você baseia a sua vida no livro de Apocalipse. Estuda ele. Foi uma visão. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Abacuque, Oséias, Naum, Ageu. Você acha que é o quê? Visões. Palavra profética. Você acha que os grandes avanços que os apóstolos tiveram? Você acha que o que foi que aconteceu, que fez Paulo mudar a rota da sua viagem? Passa a Macedônia e ajuda-nos. O que foi isso? Uma visão. Você acha que o que fez Jesus nascer em segurança? Sonhos. Você acha que o que foi que iniciou a pregação aos gentios foi o quê? Uma palavra intelectual? Foi: mata e come. Um lençol descendo do céu, mata e come. Me explique o que é que tem de natural nisso. O que é que tem de natural nisso? Nada. Então por que você não guia a sua vida num relacionamento espiritual com Deus?
Aqui é o grande divisor, porque nós precisamos crer que o quarto de oração, nós precisamos crer, eu não gosto de usar muito esse termo para não ficar muito legalista. Nós precisamos crer que existe um Espírito dentro de nós, ele adentra nas dimensões espirituais, ele passa por ela, e ele começa a contemplar as realidades de Deus. Existe um momento em que há um limiar, existe um momento em que há uma transição, em que tu sai da naturalidade e passa para a sobrenaturalidade. Sobe a torre, porque ali eu falarei contigo. Olha o que é que o texto de Abacuque ele fala. Sendo assim, eu me colocarei como sentinela sobre a minha torre de vigia, tomarei posição, aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta receberei aos meus questionamentos. Aqui eu vou trazer algumas lições. Primeira lição, sendo assim, eu me colocarei como sentinela. Como eu faço para adentrar dentro de uma dimensão espiritual? Primeiro, coloque-se em posição. Coloque-se em posição. Você precisa ter um desejo. Você precisa ter um anseio. Eu quero. Lembre-se, a unção é liberada por demanda. Tem muitas pessoas que vêm para essa sala aqui, sabe por quê? Porque me pedem. E tem outras que eu não vou fazer nem conta, porque não querem. A unção é liberada para quem quer. Quem quer, receba. Pedi, dá-se-vos-á. Batei, abre-se-vos-á. Primeira coisa que o limiar profético me revela aqui, no livro de Abacuque, me deixa bem claro. Sendo assim, eu me colocarei como sentinela. Segundo, sobre a minha torre de vigia. Sobre a minha torre de vigia. Existe um local. Gente, o próprio Jesus falou isso. O próprio Jesus falou isso. Quando você for orar, entre no seu quarto. Feche a porta. Ah, mas Deus ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Realmente não habita. Mas se você deseja algo do Senhor, você precisa entender que precisa ter um local propício para isso. Desenvolva uma cultura de um local propício, de um local alto para Ele. Os profetas buscavam o Senhor ou em cima de montes ou em cima de torres. Por que o quarto que foi feito para Eliseu não foi feito na terra, foi feito em cima do muro? Porque sabia-se que os profetas procuravam os locais altos para falar com o Senhor. Porque aquilo estava dizendo algo sobre separação e santidade. Eu preciso entender, gente, que eu preciso, no meio disso tudo, no meio da minha rotina, da minha vida, eu preciso ter um local alto para o Senhor. Eu preciso ter um local de intimidade com o Senhor. Isso não é baseado em julgo, isso é baseado sendo assim, eu me colocarei como sentinela. Subirei a minha torre de vigia. Nós não podemos levar a nossa vida, a vida do homem carnal, o homem que está adentrando na fé. Eu falo, Jesus te ama. Jesus te ama independentemente se você não lê a Bíblia. Jesus te ama independentemente se você não faz devocional. Jesus te ama se você só vem para o culto. Ama. E você será salvo. Mas os homens maduros espirituais, eles não querem ser só amados por Jesus. Eles querem ter relacionamento com Jesus. Aqui tem a divisão das coisas. A divisão das coisas. Segundo, sobre a torre de vigia me colocarei. Terceiro, tomarei posição e aguardarei para ver. Eu vou te dizer uma coisa. Se você se posiciona, se você guarda um local para ele, eu te digo, assim como 1 mais 1 são 2, aguarde e você verá alguma coisa. Aguarde e você vai ver. Porque não sou eu que estou dizendo, é a sua palavra. Aguardarei para ver. Os profetas eram tão convictos de quando eles tinham um momento para o Senhor ia falar, que Eliseu certa vez diz, me chama o arpista, me chama, bota ele para tocar aí, porque o Senhor vai falar comigo, não é? Senhor, fala comigo, Senhor, vem falar comigo, Senhor, vem, não, ele já está, você só precisa manifestar, consegue entender? Manifestar.
Então, se eu me posiciono, se eu entendo um local, e esse local às vezes ele é mais do que ser físico, esse local pode ser qualquer local. Gente, eu tenho locais demarcados onde o Senhor fala comigo, eu tenho meu carro é meu altar, meu escritório é meu altar, as ruas começam a ser meu altar, a minha mente começa a ser um quarto fechado ao qual o Senhor fala comigo. Por quê? Porque eu estou posicionado. Quando o nível de posição muda, eu estou posicionado no café, eu estou posicionado quando eu estou conversando com a pessoa, eu estou posicionando, eu subi a minha torre de vigia, Ele irá falar. Irá falar. Quarto, aguardarei para ver o que o Senhor me dirá. Aqui me ensina uma lição. Eu preciso ser competente com aquilo que Ele me fala. Guardar. Guardarei o que o Senhor me dirá. Por isso você precisa ter um caderno de notas. Por isso você precisa ter um gravador, sabe? Às vezes precisamos entender que nós falamos 7 vezes mais rápido do que nós escrevemos. Às vezes é bom, ó. O Senhor falou isso, ó. O Senhor falou tarará, tarará, tarará. Os profetas pegavam os rolos. O Senhor está falando isso aqui. Levavam um escriba. O Senhor está falando isso aqui, isso aqui, isso aqui. E assim eles alimentavam a geração. Lembre-se, você precisa do espírito da profecia e do espírito apostólico. O espírito da profecia, ele revela quem é Jesus. Mas o espírito apostólico, ele vai unificar o que Jesus falou com você, com a pessoa que está te ouvindo. Entende isso? Quinto, e que resposta receberei aos meus questionamentos? Deixa eu te dizer uma coisa. Todos nós temos questionamentos. O profeta tem os questionamentos de profeta. O vendedor tem os questionamentos de vendedor. O empresário tem questionamentos de empresário. O professor da fábrica tem um questionamento do professor da fábrica. O pastor vai ter o questionamento de pastor. Não interessa qual é o seu questionamento. Se você subir a sua torre, ele te responderá. Amém? Ele vai falar. Se vocês criarem essa cultura, ele irá falar. Ok? E vai falar muito. E daí vocês vão começar a governar no Espírito. Vocês acham que os irmãos de Coríntios, eles eram enriquecidos no Espírito como? Era desse jeito. Era no soaking. Era na comunhão dos santos. Era no local de intimidade. Salvação, gente, nós não estamos mais falando de salvação. Não venha com indagações cretinas para mim, por favor. Não estamos mais falando disso, aqui é uma classe madura. Ah, pastor, quer dizer então que eu não preciso mais fazer isso. Ser salvo é uma coisa, ter relacionamento com ele é outra, é completamente diferente. Essa sala aqui eu entendo que eu não estou lidando com isso. Amém? Então a gente está entendendo sobre isso, sobre o que o Senhor fala. Agora a questão é, o que faremos com o que nós vamos escutar? Ok? Então a gente vai dar um intervalo agora para depois voltar e falar sobre a governabilidade do homem espiritual. Amém. 5 minutinhos, tá bom? Tá tranquilo? Favorável do homem espiritual. Ok? A gente falou agora no primeiro tempo sobre a era que nós estamos inseridos, que é uma era o quê? Obrigado, que senão me traumatizar agora que acabei de dar aula, vocês já esqueceram. Uma era profética e apostólica. Então, a era profética e apostólica, ela tem 2 funções. A primeira, a profecia, ela revela, e o apostólico, ele estabelece o reino desse, ok? Então, quando o nosso homem espiritual, ele existe para quê? Para trazer uma revelação de quem Cristo é e para fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Quando a unção profética e apostólica chega no ambiente, a unção apostólica ela vai estabelecer coisas. Ela vai trazer saúde, ela vai trazer prosperidade, ela vai trazer crescimento evangelístico, ela vai fazer com que coisas cheguem num local como tipo esse aqui que não tinha nada e de repente tem uma igreja referência. Por quê? Porque a unção apostólica ela vai na frente. Está entendendo? A unção apostólica ela vai chegar e vai trazer cura, vai trazer prodígios, vai trazer sinais. Está entendendo? Por quê? Porque a unção apostólica ela vem para conectar 2 realidades, céu e terra. Ok? Só que, para a gente chegar nesse nível de maturidade do homem espiritual, nós precisamos agora chegar no último ponto da nossa aula, que aqui é a governabilidade.
O mais alto nível de espiritualidade, ele vai se encontrar nessas duas plataformas. Primeiro, amor. E segundo, obediência. Coríntios experimentava de dons de todas as formas. A Bíblia diz que não faltava nenhum dom para eles. Só que eles tinham um problema na governabilidade. Porque ter muitos dons não significa que você tem governabilidade de Deus. Significa que você tem fé para ter muito favor de Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado. Aquilo que você vai receber de Deus é aquilo que você acredita. Se você acredita pouco, você terá pouco. Se você acredita em tudo, você terá tudo. E eu prefiro acreditar em tudo. Por que eu posso receber tudo? Porque eu morri. Eu não vou morrer. Eu morri. O mundo já se acabou para mim. Eu não estou esperando o Apocalipse, não. O meu mundo, ele acabou lá na cruz do Calvário. O meu status já aconteceu lá. Eu já estou vivendo a realidade do meu novo reino. Porque eu morri. Por que eu não vou ser condenado? Por que eu não vou ser julgado na aparição de Cristo? Tu já viu julgar alguém morto? Eu morri lá na cruz, querido. E Deus não cobra duas vezes, não. Eu acredito. Você escolhe em qual evangelho você quer acreditar. Eu escolho acreditar que Cristo pagou o preço na cruz do Calvário para tudo. E eu estou morto. E eu prefiro acreditar no que Paulo acreditava. Eu estou morto com Cristo Jesus. Eu morri com Cristo. Então, meu amigo, por que eu tenho direito a receber de todas as coisas do reino? Porque eu morri e a vida que eu vivo hoje é Jesus que vive em mim. Mas pastor, tu tem erros e tem falhas, e muitas. Só que essa vida ela está sendo manifesta de dentro para fora, até a estatura de varão perfeito. Se a gente... isso é outro dia, eu falo disso. Isso é outro dia. Mas, irmãos, eu não estou esperando as coisas acontecerem, não. Já aconteceu. Gente, o primeiro domingo da eternidade, ele já aconteceu. Aconteceu no dia que Jesus ressuscitou. No dia que foi manifesto, Jesus ressuscitou, ele destronou, humilhou, envergonhou todos os principados e potestades. A nova era de Deus, o novo tempo, o governo de Deus já começou. E assim como eu estou sendo transformado, vai haver uma transformação, ele vai vir, vai estabelecer. Consegue entender? Então eu acredito nisso, que eu tenho direito a todas as coisas. Então, usufruir dos dons é as coisas mais fáceis. Um dia alguém colocou a minha mão na minha cabeça e disse que eu ia falar outras línguas. Eu falo outras línguas e entendo toda a língua que eu tenho contato. Por quê? Porque eu acredito. Aquilo que eu quero do Pai é o que eu vou ter do Pai. A palavra do Senhor diz que se eu orar por cura, vai ter cura. Então eu oro por cura e as pessoas são curadas. Eu não estou falando de mim, se eu for me gloriar, me glorio nas minhas fraquezas. Que mesmo sendo cheio... Gente, pensa num cara para ter problema, sou eu. Pensa, sou eu. O pior dos pecadores aqui. Eu olho e a graça, a mensagem da graça, ela me maltrata. Porque eu olho e digo assim, meu irmão, como é que tem condição de Deus ser tão bondoso comigo? É por causa da graça. Então eu dou uma aula aqui para vocês por causa da graça. Porque eu acredito que Deus depositou uma escola interior dentro de mim, que dentro dela tem um mestre. Então eu ativo o mestre. Então as coisas acontecem pela graça. Então, nós já estamos vivendo o nível da graça. Eu acredito que essa classe está crescendo e vivendo o nível da graça e largando o legalismo. Vocês, irmãos, não quero vos falar como falava meninos, mas eu quero vos falar como falar homens espirituais e mulheres espirituais maduras. Não dá mais para me ficar falando sobre legalismo, isso a lei, e a graça. Não, esse é o tema das outras aulas. Isso é pelo entendimento no Espírito, já passou. Ei, Cristo nos ama independente dos nossos defeitos, independente das nossas fraquezas. Ele libera dons independente dos nossos pecados. Amém. Está acabado. A palavra está dita. Está consumado. Consumado significa acabou. Pronto. Agora, nesse novo domingo, nesse novo dia,
E Davi reconheceu bem isso quando disse: esse dia que se chama hoje, esse hoje começou quando Jesus ressuscitou, lá no domingo. Eu experimento da graça. Então, meu nível maior de espiritualidade não é fluir nos dons. Esse é o nível que até os coríntios conseguiam fazer. Cheio de pecado, cheio de erro. O cara pegando a própria madrasta. Cheio de imoralidade, cheio de dissensões. Ah, pastor, eu tenho aquilo que eu escolho que eu tenho. Eles escolhiam ter e eram ricos em todos os dons. Mas agora entramos num novo nível, e esse novo nível é o da governabilidade. O maior nível de maturidade espiritual é manifesto nessas duas áreas. Primeiro, o amor, que é manifesto através da misericórdia, da graça, da generosidade, da compaixão. E o segundo, obediência. Dons sem amor geram arrogância. Dons sem obediência geram leviandade. Tá bom? A obediência não é só o que eu vou ver. O que adianta eu subir na minha torre de profeta e o Senhor fala comigo, eu vejo, mas eu não obedeço. Aqui entra o maior nível de adoração. A adoração no Antigo Testamento era ritualística. Louvor era música, adoração era eu sacrificar e matava. A pessoa morreu e a pessoa morreu não. Eu matava um animal e o animal morria e isso era adoração. Eu poderia estar com ódio, eu poderia estar com o coração todo ferido, mas se eu fizesse aquilo era adoração. Quando Jesus vem, ele muda o parâmetro da adoração e diz: a adoração agora ela não é mais ritualística. A adoração agora ela é em espírito e em verdade. Agora, amigo, é outra coisa. Agora não tem a ver com o ritual, porque tu pode fazer o ritual, mas se teu coração não estiver comprometido comigo, não adianta de nada. Adoração no Novo Testamento, diga comigo, adoração no Novo Testamento é obediência. Louvor é canção, adoração é obediência. Nós louvamos ao Senhor onde? Nos nossos cultos. Quando cantamos músicas a Ele. Nós adoramos quando? Quando obedecemos. E esse é o nível do homem maduro espiritual. Romanos 8, 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Para quem vive segundo o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Pastor, quer dizer então que eu estou cheio de erro, estou cheio de falha. Não, nós já pulamos essa fase. Estamos na fase da transformação. E não vivemos mais pela lei da carne, vivemos pela lei do Espírito. E essa lei do Espírito ela é poderosa. Então eu entendo que a verdadeira marca de alguém maduro espiritualmente são os frutos de obediência. Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. A marca maior, eu obedeço. Eu escuto, o Pai fala comigo. Eu conheço pessoas, o Pai fala com elas, mas elas não obedecem. O Pai fala em sonhos, o Pai fala em profecia, o Pai usa os pastores, o Pai usa os discipuladores. Mas você é imaturo, você é carnal. Você vai ser salvo? Vai. Mas você não vai usufruir da governabilidade de Deus. Por exemplo, o que nós falamos na aula passada, falamos sobre os coríntios, né? Quando chega na carta de 2 Coríntios, ela é mais massa para mim. Sabe, quando você assiste Star Wars, Uma Nova Esperança, aí você diz, é massa. Aí quando você assiste O Império Contra-Ataca, aí você diz, é mais massa ainda. É tipo, deixa eu ver se eu consigo explicar aqui. Filme bom, que o 1 é bom e o segundo é... Não, só nós que somos mais vintage, assim, vamos entender Mad Max. Vamos ver uma coisa que... O 1 é bom, o 2 é... Sabe aquele filme que o 1 é bom, mas o 2 é melhor ainda? Hã? Vovozona. Vovozona, tá bom. Amém. A carta de Coríntios, ela me assusta. Porque Paulo agora, ao passo que no primeiro capítulo de Coríntios ele fala que vocês foram enriquecidos em Cristo.
Em tudo. Quando chega na segunda carta, ele fala, vocês continuam sendo os mais ricos, e ele fala isso, mais ricos do que todos em Cristo, espiritualmente. Porque aconteceu algo fantástico, que quando você lê toda a carta de Coríntios, você chega na segunda carta de Coríntios, você vê que houve uma resposta da parte deles. Quando Paulo manda a carta, eles foram, sabe assim, minuciosos em obedecer o direcionamento. Porque uma das coisas espirituais de uma pessoa madura é que ela consegue reconhecer a palavra do Espírito na boca de um irmão, na boca de um pastor, na boca de um mentor, na boca de um discipulador. Porque o homem espiritual discerne todas as coisas espirituais. Ele sabe quando o Pai está falando através da vida de uma pessoa. Então eles discerniram que o Espírito Santo estava falando com eles através de Paulo. Então, gente, eles começaram a ter uma metodologia drástica, livrando a igreja da imoralidade sexual, da imoralidade das divisões, das panelinhas. Lembra o que eu falei? Divisões, esquismata, pedaço de pano rasgado, foram cortados. Acabou aquilo dali. Eles chegaram e foram radicais. Lembra o irmão que pegava a madrasta? Pois é, aquele irmão foi expulso. E eles foram tão radicais com o cara, que o cara largou o pecado. Só que como eles sabiam que isso tinha agredido Paulo, eles mantiveram, não, peraí, tu não vai voltar até que Paulo volte. Só que aí Paulo vê, como eles foram radicais na obediência, aí ele entra em contato e diz, irmãos, não faça isso não. Não façam isso. Porque se o irmão se arrependeu, deixa ele voltar. Olha que coisa linda, gente. A gente vê um arrependimento da igreja todinha voltando. Por isso que eles enriqueceram mais ainda. Porque antes eles tinham a fé para alcançar os dons. Mas agora eles provavam que tinham governabilidade de Deus para sustentar os dons. Isso é profundo, isso é maravilhoso. Olha o que acontece. 2 Coríntios 2:9. Eu lhes escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados. Se seriam obedientes e tudo. E foram. Aleluia, foram. Por que Paulo advertiu eles na primeira carta contra a imoralidade? Por que Paulo falou contra os pecados? Se eles estavam vivendo com a graça, se eles estavam vivendo com amor, se eles tinham os dons. Lá vai, primeiro, porque a imoralidade, ela casta os dons. A imoralidade, ela faz com que você perca as chaves de autoridade. Segundo, porque a imoralidade, porque esse tipo de pecado, porque as divisões, elas faziam outra coisa. A desobediência, ela revela, a imoralidade revela que não há governabilidade de um pai. Entenda uma coisa. Você que está ouvindo a mensagem da graça, mas você continua. O homem espiritual em você entende a graça, mas você está constantemente voltado para aquela dinâmica, voltado para aquele estilo de vida. Entende uma coisa, você é um cristão, você é salvo, mas não há governabilidade do Pai na sua vida. Por quê? Terceiro, porque tudo aquilo que Deus governa é santo. Está se tornando santo ou será santo. Pastor, não sou santo, mas você está se tornando? Então significa que Deus tem governabilidade em você. Porque o limpo, o santo, ele escuta essa palavra e ele deseja cada vez mais, não, cara, eu quero a governabilidade de Deus sobre a minha vida. Eu tenho esse erro aqui no meu temperamento, eu tenho esse erro no meu caráter, eu tenho essa falha na minha vida, mas eu quero a governabilidade de Deus sobre mim. Então ele começa a dizer, não, Senhor, eu quero me encontrar contigo e quero uma transformação. Então ele começa a focar em andar mais com Jesus. Porque a natureza de Deus também é transformação. Olha o que a Bíblia diz, toda manifestação, toda a criação aguarda ansiosa a manifestação da glória dos filhos de Deus. Então você precisa focar. Lembra o que eu disse? Aquilo que eu quero é o que eu vou ter do Pai. A questão é, você quer uma transformação para ser legalista, para provar para Deus que você é bom, para mostrar para Deus que você é bom, ou porque você quer ser a imagem de Cristo? Ou porque você é obediente à palavra? Você quer o quê? Porque você é obediente àquilo que o Pai está falando com você. Porque Deus está te governando e tudo aquilo que Ele governa é santo. Consegue entender? Aqui eu entro no exemplo dos apóstolos. 2 Coríntios, olha que coisa linda. Os apóstolos estavam indo para um canto, mas eles mudaram de direção. Agora, graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo e manifesta em nós o sabor do seu conhecimento.
Em 2 Coríntios 2,14, mas a graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, por nosso intermédio, exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Que eu chego no final da nossa aula. O apóstolo Paulo, ele está falando ali que ele ia para um canto. Só que o Espírito Santo disse, não, você não vai para esse canto. Você vai para esse canto. Aí ele diz, dou graças a Deus. Que o Espírito Santo nos faz triunfar em Cristo. E nos direciona. Ele nos move. Você está vendo o nível de governabilidade? Gente, imagine o quanto de dinheiro que era empreendido numa viagem daquela. Você quer entender? Vá para os Estados Unidos. Quando chega lá, diz, não, agora é Paris. Olha o nível de governabilidade. Eu quero falar aqui, eu chego no âmago, no topo de tudo que nós estamos falando sobre a governabilidade de Deus. Eu quero trazer algumas linhas de entendimento sobre esse texto. Que esse texto para mim é lindo. Diga comigo assim, mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, por nosso intermédio, exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Observação, a palavra triunfo, ela é um particípio, tá entendendo? Ela é um particípio presente que significa que ele expressa ações contínuas e repetidas. O que é que significa? Dou graças a Deus, esse triunfo aqui, que sempre nos conduz triunfantemente, vitoriosamente em Cristo. É como se ele está sempre nos conduzindo, triunfando, sempre nos conduzindo. Essa palavra, mas eu quero trazer alguns entendimentos. Paulo afirma que tanto ele como os outros cristãos estão continuamente sendo liderados em triunfo. Isso para mim é a coisa para mim mais tocante dessa noite. Eu quero falar 3 linhas rápidas de interpretação de alguns comentaristas bíblicos que eles entendem desse texto. A primeira linha é do Robertson e do Thayer. Eles falam o seguinte, eles afirmam que a palavra triunfo, né? Então, graças a Deus porque nos conduz triunfantemente, a palavra em grego é triumberonte, tá bom? Triumberonte. Originalmente, essa palavra, ela representava um hino que era cantado numa procissão a Baco, em homenagem a Baco. Todo mundo ia cantando, bebendo, a procissão a Baco tinha vinho. Só que essa súbita explosão de alegria, ela não tem a ver com o que Paulo estava vivendo em Troade, porque ele estava em Troade e Deus mandou ele descer para outro canto. Por quê? Porque Paulo estava indo feliz para lá, não estava indo feliz, ele estava tomando a postura e tal, indo para um canto e de repente ele tem que sair. Então não é uma coisa assim, estou feliz, é um mudo de viagem. Não, tem um esforço. Então esse texto, primeira coisa, ele não está falando dessa linha do Robertson. Não está querendo dizer isso. A segunda linha que nós vemos é a linha do Vine. E a linha do Vine, no comentário do Vine, ele diz que triumvirante significa liderar em triunfo. Esse título era usado por um conquistador em referência aos seus vencidos. O Theodoret, ele parafraseia o que o Vine diz, ele diz, ele nos conduz por aqui, e nos mostra para todo mundo. Isto está de acordo com as evidências de várias fontes. Aqueles que são liderados não são cativos, expostos à humilhação, mas são exibidos. Aqui tem um entendimento que é como se ele nos conduz triunfantemente, é como se fosse assim, uma exposição. Está aqui, estou expondo eles. Eles são meus. Só que essa ainda não é a verdade. Aí nós chegamos na terceira linha, que é que eu acredito. E a maioria dos pais da igreja também acredita e entende isso. E os teólogos entendem ela também. É a linha de Heinecker, que ele afirma que, aqui eu vou trazer o entendimento disso. Esse texto que Paulo fala de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, que ele nos conduz triunfantemente. Na realidade, o original dele é, ele nos conduz no seu desfile de triunfo.
essa imagem é a imagem de uma entrada triunfal de um herói de guerra que saiu da sua terra e foi até outra terra e conquistou todo aquele povo e levou cativo todos eles para a sua terra e agora entra vitorioso e de trás dele estão todos os despojos de guerra, que são todos os escravos. Foi o que Tito fez em Jerusalém, quando ele levou cativo dos príncipes de Israel, quando ele destruiu Jerusalém e levou até Roma, e mostrou eles no seu desfile de triunfo. O general romano vitorioso entrou na cidade em uma longa procissão, precedida pelos magistrados da cidade. Aí eram seguidas pelos músicos, eram seguidas por sacrifícios. Depois, o funcionário do exército vitorioso, ele vinha, e juntamente com ele, com aquele homem, vinham também os generais de guerra dele, aqueles que lutaram com ele, vinham celebrando com ele, aqueles que foram vencidos. E atrás deles vinham todos os cativos. Eles não tinham mais escolha. Eles eram levados para onde quer que o general fosse. Só que a coisa mais interessante nisso é que enquanto havia esse desfile, havia essa procissão, acontecia uma coisa. Muito aroma era queimado e toda a cidade era cheia de um doce incenso, dizendo que o general chegou vitorioso e com ele os seus cativos. Quando Paulo usa a palavra e ele nos conduz no seu desfile de triunfo, ele usa triumvirate. Ele é o nosso general. Amém. O homem espiritual maduro, ele não tem mais capacidade de escolher. Amém. O homem espiritual maduro, ele não sabe mais para onde vai. Ele é como o vento, ele é guiado por ele. O homem espiritual maduro, ele não tem mais querer. O homem espiritual maduro, ele não tem mais dignidade. O homem espiritual maduro, ele não tem mais apreço pela sua imagem, porque ele foi levado cativo. E existem pessoas que o conduzem, mas existe um general do exército. Heidegger vai mais longe e explica que a fragrância também retrata a entrada triunfal romana, porque era costume que as procissões triunfais, elas perfumavam toda a cidade com doce aroma. Segundo Coríntios 2,15, porque para Deus, depois que Coríntios fala isso, em 2,14, que ele nos conduz no seu desfile de vitória, no versículo próximo ele diz, porque para Deus somos o aroma de Cristo. Amém, amém. Entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Amém, amém. O mundo, ele não entende esse aroma. Aqui nós chegamos ao final da nossa aula. O triunfo de Cristo. Ele está nos tomando pela mão, dizendo, eu estou levando vocês para a minha cidade, cativos, assentando vocês nas regiões celestes. E isso produz um aroma, um incenso. Os anjos dão testemunha disso. Toda a cidade celeste é cheia do aroma dos céus. Ele venceu. Com cordas de amor. Você me amarrou. Com laços de paixão.